Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Criador Yal, do nosso Salvador Yahshua Mashiach, irmão Roberto falando aqui. É o momento da nossa consagração, né? O nosso último encontro foi na sexta-feira, onde nós estávamos lendo, né? Vamos ver aqui, nós lemos o Salmo, o Provérbio 13, né? E entoamos os hinos da harpa cristã 44 e 45. Então, nesse momento, a gente vai iniciar a nossa consagração agora, tá? Nessa manhã, hoje, dia 3, tá? Dia 3 de junho. Então, segunda-feira eu não pude fazer, que eu estava viajando, estava em voo, né, nesse horário. E ontem e hoje também foi muito corrida a minha viagem. Cheguei muito cansado e não deu para que eu pudesse fazer. Mas estamos aqui para adorar e louvar o nosso Pai, o nosso Criador. E eu fico muito grato ao nosso Pai, né? Eu estou aqui hoje, quero mostrar para vocês algo tremendo, né? Eu estou aqui com essa Bíblia, tá? Em alemão, algo muito tremendo. Eu queria que você pudesse ver. Eu separei aqui duas passagens, tá? Em alemão, que é o Salmo 64. É o título em alemão aqui, ó. Göttlicher Schutz gegen Verlustwein. Só que está em hebraico. Ela é toda em alemão, tá? Então aqui, eu quero, antes de começar a consagração, mostrar para você o local que o Eterno nos colocou. Então eu tenho aqui, né, ó, várias Bíblias, estudos, muita, Bíblias para estudo dos Salmos, estudos tremendos, sabe? Muito bom aqui esse local que nós estamos, né? Aqui tem um pastor que reside nesse local, que nos acolheu, e ele é teólogo também e estuda muito, é um estudioso da Bíblia, né? Então, a gente está aqui para dar início à nossa consagração. Então, pegue a sua Bíblia, tá? Trouxe a minha Bíblia aqui comigo, tá bom? Eu estou na Suíça, pessoal, estou na Suíça, em Basel, tá? Fazendo também um trabalho aqui de missões, trazendo a revelação dos nomes, né? Yal e Yalcha, também aos nossos irmãos aqui que nos acompanham na consagração. Então, a gente vai fazer uma oração e nós vamos hoje, né, entoar, como eu disse, nós louvamos aqui com... A gente vai ler hoje o Provérbios 14, tá? Provérbios 14, deixei a sua Bíblia aberta, tá? Estou abrindo aqui a minha, ó. Provérbios 14, tá ok? Nós temos aqui quantos versículos? Deixa eu ver. Provérbios 14, nós temos 35 versículos, tá? Para a nossa meditação. E a gente vai estar entoando os louvores 46, né? Por ordem, assim, tá acompanhando por ordem, né? 46 e 47. Só confirmar aqui. Ao vivo é assim, tá? Né? Ao vivo é desse jeito. 46 e o 47. Deixa eu ver se é esse mesmo. A gente vai mudar aqui na ordem. É 46, sim. E o 48, tá? 46 e o 48. Para nossa meditação, tá bom? 46 e 48. Então vamos orar? Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado e santo, em nome de Yahshua Mashiach, aqui me coloco diante da sua presença, juntamente com os teus servos que nos acompanham nessa consagração, pedindo, Pai, a tua bênção, que tu venha estar conosco nesse momento, para nos guiar, nos conduzir de acordo com a tua vontade. Que tu receba a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa vida em tuas mãos, Pai, nos mostrando assim a tua vontade. Pois já te entregamos todo o nosso ser, em nome de Yahshua, o Mashiach. Amém. Glórias ao Eterno. Então vamos lá. Pega aí o harpa cristã, hino de número 46, tá bom? Hino 46 da harpa cristã. O título, um pendão real, tá? Pendão real. Ok? Fiquemos de pé, né? Vamos louvar. Oh, glória. Um pendão real nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois com tudo defendei, marchando para os céus, com valor, com temor, por Yahshua prontos a viver,
bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avantes sem temor, com valor, sem temor, por Yauxa prontos a viver. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se encontrar, não receberá o eterno galardão que Yauxa tem pra dar. Com amor, sem temor, por Yauxa prontos a viver. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Pois sejamos todos a Yauxa leais e a seu real pendão. Os que a batalha sempre são fiéis, com eles reinarão. Com amor, sem temor, por Yauxa prontos a viver. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Oh glória, né? Firmes até morrer com Yauxa. Oh glória, né? Aleluia. Hino 48, meus amados irmãos. Hino 48, glórias ao Eterno. Hino 48. O dia trunfo de Yauxa. Eu amo muito esse louvor, sabe? Amo muito esse louvor, gosto muito desse louvor. Ele é muito bom, tá? O dia trunfo. Oh, glória. Aleluia. Ó. Quando lá do céu descendo para o seu Yauxa voltar, e ao clarim de Deus todos proclamar que chegou o grande dia do triunfado meu rei, por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Yauxa eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos de voz de Yauxa ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão o Rei, e por sua graça imensa eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Yauxa eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Yauxa o Salvador, desprezaram, maltrataram o Salvador. Mas faustoso vem o dia do triunfado meu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Você vai estar também? Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Yauxa eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Yauxa morreu no madeiro para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei. Por sua imensa graça eu lá estarei.
Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Yahshua lá estarei. Oh, glória, né? Que hino gostoso, né? É um hino abençoado esse hino pra gente louvar e adorar ao nosso Criador Yahweh, né? Glórias sejam dadas a Ele. E agora é o momento da gente ler a palavra, né? A gente meditar. Meus amados, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, hoje eu estou na Suíça, a um trabalho missionário, e é muito bom a gente ser recebido aqui à casa de um pastor, né, de um amigo nosso, e é muito bom estar num ambiente onde você sente a presença do Eterno, sabe? Eu não vou fazer agora, mas por onde eu ando nesse apartamento tem um versículo bíblico. Então eu queria convidar você, antes de qualquer coisa, coloque a Bíblia, a palavra de Deus, de Al na sua casa, sabe? Pega uma folha, imprime, olha quantos livros tem aqui, todos de teologia, tá bom? Todos, né? Eu até brinquei, fiquei com inveja, uma inveja santa, né? Porque eu tenho no meu escritório vários livros de direito, né? Direito, eu sou advogado, mas tem uma Bíblia lá também, tanto em alemão como em português, e Bíblia de estudos. Tem várias Bíblias, né? Eu trouxe essa aqui, que tem os nomes originais, Yahweh e Yahshua, né? Em hebraico. Tem uma Bíblia em alemão, tem outra, tem o Thompson, mas olha só a quantidade, né? E aqui onde você anda tem um versículo bíblico. Então, vai no Lan House, se você não tem impressora, pega o Salmo 91, o Salmo 23, Yalhana 3,16, Colossenses 2,14, Provérbios 3, 8 ao 10, que mais? Êxodo, no capítulo de número 3, verso 16, 14 ao 16, pegue também Yalhana 8,32, 8,36, né? Enfim, Lucas 18, 18, vários versículos. Aí manda imprimir uma folha A4 e prega, põe num quadro, prega na porta da tua casa, para que ali esteja o selo do Eterno, sabe? É muito bom isso, é maravilhoso você poder ter a palavra do nosso Criador na sua casa, tá bom? Então a gente vai ler agora a Bíblia, né? Provérbios número 14, ok? Eu estou com ela aqui em alemão, hein, pessoal? Vou dar uma verificada aqui, ó. Provérbios, eu deixei aqui. Cadê? Tá aqui. Só dar uma. Das Spruch, o livro, né? 14. É muito, muito bela essa Bíblia aqui, as letras muito grandes, ó. Lober Warenweist, né? Lober, louvar, adorar, der Wahrheit, louvem ao Criador de verdade, é o que o alemão fala, sabe? Aí durch weiße Frauen wird das Haus erbaut, eine Narrin aber zerfreit es mit ihnen tun, tá? Em português, né? Só traduzir, não tem. Mas o alemão ele fala com muita seguridade, sabe? Ele diz: toda a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a tola ela destrói com suas próprias mãos, né? Tá bom? Vamos fazer a leitura? Vamos lá, vamos lá. Provérbios 14, tá? Provérbios 14, verso 1, diz assim: Ô glória, deixa eu ajeitar aqui. Estou ao vivo aqui, pessoal, estou falando um pouco baixo, tá? Pelo horário. Aqui tem regras, né? E é muito forte, hein? Muito forte essas regras. Além da gente estar também na casa, né, de pessoas. Quando a gente está no templo, a gente grita, louva, né? Porque é o templo, o lugar preparado para aquele momento. Nós consagramos esse local porque é um local de estudo, local onde o pastor aqui ele estuda a Bíblia, né, busca conhecimento, tá? Então a gente também sabe que é um local consagrado ao Criador, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco baixo para não ter problema. Então, vou fazer a leitura aqui, tá? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola,
ela derriba com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade, ele teme a Iau, mas o que se desvia do seu caminho, despreza-o. Então veja, quando a pessoa desvia da palavra, ela na verdade está desprezando a vida dela, ela está abandonando a fé, ela está deixando o Criador de lado. Então que a gente possa entender que é preciso a gente buscar, né, com toda força ao Criador, enquanto a gente pode achar, porque haverá tempo em que não se poderá encontrar o Criador, tá? Vamos aqui o versículo 3, tá bom? Ó, na boca do tolo está a punição da batalha, da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Os provérbios é muito forte, né? 4. Não havendo bois no estábulo, ele fica limpo, mas pela força do boi, a abundância na colheita. Ou seja, você não quer ter sujeira, né? Então não tem o boi. Mas se você não tem o boi, você não tem colheita. Entende o espírito? Às vezes a pessoa quer conquistar alguma coisa sem sacrificar. Ela quer ter de Iau, mas ela não dá nada para Iau. Ela quer ter tudo de bom. Ela quer família convertida, quer casamento abençoado, quer família, quer tudo de bom, mas ela não faz nada. Ela não tem um sacrifício. Então, olha bem, não havendo boi no estábulo, este fica limpo, mas pela força do boi, há abundância na colheita. Então tem que haver o sacrifício. 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, mas o prudente, porém, tem um conhecimento, porque ele é fácil de entender. 7. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Tá vendo? 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astutícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Você está entendendo como Salomão, né? Além da sabedoria do Eterno, é óbvio, né? Mas ele também era um homem que tinha experiência, né? Então ele vê, ó, os insensatos eles zombam do pecado, versículo 9, né? Ó, eles zombam do pecado, mas entre os retos a benevolência, ou seja, nós não podemos ignorar o mal. O mal existe, pessoal. O mal, ele existe. E muitos, o mal me pega, o diabo está embaixo do meu pé. Não, nós não podemos ignorar. O apóstolo Shaul nos diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Tá bom? Então, muita atenção nisso. 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Olha só, olha o 11, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda, né, a casa, a moradia dos retos, ela floresce, é abençoada. Por quê? Porque temer a Iau é o princípio da sabedoria. Temer a Iau é o princípio da sabedoria, tá bom? Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A pessoa às vezes acha que está indo pelo caminho certo, ela pensa, ela não pede direção ao Criador, ela faz do jeito que ela quer, e lá na frente, quando se dá mal, quer culpar o Criador. Ah, por que tu deixou isso acontecer? Então, meus amados, que você possa entender isso, tá? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim é a morte. Então você precisa sempre, em todo momento, vai comprar, vai vender, vai viajar, vai fazer, vai negociar, para onde que você faça, buscar a direção do Eterno, tá? Estou falando aqui com vocês e vi esse livro aqui, ó, né, ó, oração, né? God Pray, em inglês aqui. Ele é um estudioso, pastor aqui, é inglês, é alemão, tá? Eu vou deixar a Bíblia em português aqui com ele também. Né? Com o nome Yau e Yausha.
Versículo 13, ó, até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Vou repetir de novo, olha bem. O que no seu coração comete deslize, ele deseja, né? Ele se enfada dos seus maus caminhos. Por isso que a Bíblia nos diz que a gente tem que ter o cuidado, porque tudo aquilo que o olho vê, né, a lâmpada para o nosso corpo são os olhos. Quando você vê mal, você está em trevas. Então você precisa buscar a direção do Eterno para não cair no laço do diabo, né? 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Lembra dos irmãos de Bereia, lá no livro de Atos? Após Shaul pregar, trazer a palavra, o que eles iam fazer? Eles iam examinar as Escrituras. Eles iam examinar as Escrituras para saber se o que o Shaul falou estava ali. Então, eles têm esse cuidado, tá bom? O simples no sentido de tolo, tá? Ele dá crédito a tudo, acredita em tudo. Vai numa igreja, ouve a palavra lá e aceita, depois vai em outra e muda. Ele não tem uma constância, uma segurança. Por quê? Porque ele ouve tudo a todos e aceita, tá? 16. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e se dá por seguro. O que se indigna à toa, né? O que se indigna à toa, ele fará doidice. E o homem de mau intento será odiado. A pessoa que age por impulso, ela não pensa. Tem um ditado popular, pessoal, que diz assim: antes de você fazer qualquer coisa, conta até 3, né? Conta até 10, né? Respira fundo. Não é assim. Então, a gente tem que ser pronto para ouvir, segundo a Bíblia, e tardio para falar. Pronto para ouvir. Então, o homem que se indigna à toa, ele fala doidices. É como está escrito. E o homem de mau intento, ele vai ser odiado. Os simples herdarão a estutícia, tá? Mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Olha que palavra tremenda, né? Serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante da porta dos justos. É forte. Provérbios é muito maravilhoso você meditar, né? Eu queria ter mais tempo na consagração. Quem sabe um dia a gente vai fazer mais, né? Tirar 1 hora só para a leitura da palavra, para que a gente possa conversar. Mas pelo horário a gente tem que correr às vezes, né? Eu vou ler de novo aqui o 19. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante da porta dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos do rico são muitos. Você entende isso aqui? Ele não está dizendo que é para a pessoa ser rica porque vai ter amigos, porque ela, se for pobre, não tem. Não é isso. Ele está fazendo uma comparação lógica. Tem um ditado que diz assim: acabou o dinheiro, acabou o amigo, né? Você quer ter amigo, ter dinheiro, né? Isso, entende? Ó, o pobre é odiado até pelo seu próximo. Por quê? Porque o próximo que está ali, ele tem interesse. Então você tem que se afastar desse tipo de gente que tem interesse. Só está perto de você porque vai receber alguma coisa. Está perto de você porque vai querer alguma coisa, porque quer algo de volta, sabe? Então se afaste de gente. Você precisa estar perto de pessoas que cumprem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que a tua mão direita fizer, a esquerda não veja. Ou seja, não há interesse de receber em troca. 21. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas a benevolência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só de palavras, só de lero-lero, só de migué, não. Tem que correr atrás, tem que batalhar, tem que ir lá, tá bom? Aproveita essa semana aí, que é a semana da justiça, né? Semana da justiça ideal, para que a sua vida ela venha engrenar
Você venha vencer o capeta aí, ó, e venha vencer para a glória de Iau, né? 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estultícia dos tolos é a sua estultícia, né? Ou seja, o burro é burro, né? O inteligente é inteligente, não tem o que correr, é isso aí mesmo. 25. A testemunha verdadeira ela livra as almas, mas o que fizer desbocar em mentiras, este é o enganador. No temor de Iau, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. No temor de Iau, há firme confiança, e ele será o refúgio para os seus filhos. Se você que é filho de Iau, então haverá sempre um refúgio. O temor de Iau é forte, e ela é fonte de vida, para desviar os que estão no laço da morte. Olha só, o temor de Iau é forte e é uma fonte de vida e desvia os bons do laço da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. Né? Isso aqui acho que é 1 mais 1 que é 2, né? Não tem como dizer. Se tem muito povo, o rei é glorificado. Se tem pouco, é uma ruína. Isso quer dizer que é um mau governo, é como político, né? O mesmo um líder religioso aí, um pastor, uma coisa, quando ele é aclamado, né? Quando ele é, enfim, a gente sabe que temos que olhar para Iau e para Iauxa, mas na verdade é assim mesmo, tá? 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas inveja e podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem foi que criou? Iau, ele fez o pobre, o rico, ele fez o gordo, o magro, ele fez o preto, o branco. Ele fez, ele faz, ele é o Todo-Poderoso. Então, quando você oprime o pobre, você está insultando ao Criador. Tá? Mas o que se compadece do necessitado, o honra. Né? Honra Iau, tá? Pela sua própria malícia, ele é lançado fora. E o perverso, junto com o justo, não estará, pois na morte o justo se mantém confiante. Ou seja, está lá no Salmo 1, né, versículo 6, que diz que o ímpio não subsistirá na congregação do justo. Então, pode caminhar junto, é o joio e o trigo, pessoal. Mas no dia da ceifa, no dia da colheita, em que a foice passar, vai ser separado o joio do trigo. Não tem jeito. Pode estar dentro de igreja, pode dizer que é Iaudim, pode falar o nome Iau e Iauxa, Jesus, Deus, Jeová, o que for. Pode estar na igreja A, B, C ou D, pode estar como tiver. Vai ser passada a peneira, a foice. Quem é joio, fogo. Quem é trigo, glória. Aleluia. Versículo 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Encerrando aqui no 35, o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Olha só, o rei se alegra no servo prudente. Lembra da parábola que Iauxa conta? Do senhor que saiu e deixou com seus servos os talentos, aquele que recebeu 5, multiplicou, devolveu 10, né? Eu sempre digo isso, ele podia ter devolvido 6, 7, podia ter dito, isso aqui é minha comissão, eu trabalhei, mas os 5 talentos de quem era? Do senhor dele. E ele era o que do senhor dele? Servo. Então o que é que ele tem que fazer? Devolver os 5 que era dele, do senhor dele, e os outros 5, porque ele ganhou por causa disso, o trabalho que ele fez. E Iauxa disse que o servo que faz só o que é mandado, ele é um servo inútil. Você entendeu agora? Então o rei se alegra no servo prudente. Iau tem prazer quando você é fiel, quando você é justo, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. E a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Criador, né? É horrível, então não faz isso não. Meus amados, a gente encerra aqui a leitura, tá? E é momento da gente orar agora, a gente falar com o Pai. A gente vai tirar do ar, né? Sempre faz assim. Mas não esquece, pessoal. Você tem 10 a 15 minutos para oração.
Não olha para relógio, não. E se olhar, bota ele no cronômetro decrescente, né? Para decrescer. Aí quando ele apitar, você ainda continua orando em mais uns 10 minutos, né? Porque orar é bom, orar é maravilhoso, falar com o Pai. Como eu estou feliz, pessoal, de estar aqui fazendo a obra do Eterno. A minha felicidade só não é maior, porque a minha esposa não está comigo, mas porque eu estou caminhando muito. A gente vai fazer muitas visitas, vamos andar por grandes lugares e esse trabalho missionário precisa, né, de mais empenho. Mas fico feliz porque sei que ela está na presença do Eterno e ela sabe que eu estou fazendo o trabalho aqui do Criador. Então, aproveite esse momento, tá? Para orar, apresentar missões, apresente missões aí, Al. A gente precisa acordar as pessoas para a verdade do Evangelho, tá bom? Então, que o Eterno abençoe a todos. Amanhã a gente vai estar de volta, em nome de Yahshua Mashiach, tá? Vou tirar do ar, continue em oração, que o Eterno abençoe a paz de Yahshua Mashiach.